voltei aqui, demorei um pouquinho essa semana pra gravar de novo, porque tava vendo do que a gente ia falar. Deixa eu olhar pra cá, que eu sempre olhar. Então, assim, hoje é dia 5 de março de 2021. Infelizmente, a gente tá vivendo uma fase muito ruim, falando de um cenário global, falando um pouquinho sobre o Covid. Não vou me estender aqui nisso, porque eu sei que é um assunto muito difícil, um assunto muito triste e que, enfim, né? Inclusive, pode ser até uma pergunta, por que que vocês estão insistindo numa gravidez no meio dessa pandemia, dessa loucura toda, né? Então, só para esclarecer que a gente não tá dizendo que a gente vai engravidar esse ano, nem agora, no meio da pandemia e tudo mais, não é isso. A gente tá querendo investigar, querendo entender os motivos da nossa infertilidade, dessa demora, querendo fechar um diagnóstico conciso, que a gente consiga saber sobre tratamento, se é cirúrgico, se não é, enfim, 1 milhão de coisas, né? Então, a gente tá hoje no 4º dia do ciclo, a gente tem uma previsão aí de novos exames para esse ciclo, de uma nova consulta, que já tá tudo marcadinho, graças a Deus. A gente tem consulta no dia 16 de março, consulta com a nossa médica que tá acompanhando agora. Ela é especialista em fertilização. E, só para reforçar o que eu já tinha falado, a gente optou por ter uma médica com essa especialidade, porque a gente já pensa na questão da doação de óvulos para uma possível fertilização, para, né, um possível, sei lá, desconto financeiro que seja mais acessível, caso a gente de fato precise. Então, nesse início do ciclo, a gente tá aí no período menstrual ainda, né? E vai mais ou menos até o 5º dia ali. Aí a gente vai entrar na segunda fase do ciclo, que é a fase proliferativa, que vai ali até o 14º dia do ciclo. Então, é quando a gente vai amadurecer esses novos folículos, é onde a gente vai refazer o tecido ali interno do útero, que é o endométrio, ele vai se refazer, ou para ficar forte o suficiente nutrir um bebê, no caso de uma fecundação, ou para descamar novamente para uma nova menstruação, iniciar um novo ciclo menstrual. Tô fazendo ácido fólico diariamente, acho que eu tô indo pro 3º mês de ácido fólico contínuo, desde que eu resolvi voltar a fazer. O ácido fólico, ele é recomendado para quem é tentante, né? Ele ajuda ali na formação do tubo neural, nos primeiros meses, na primeira formação ali do embrião e tal. Então, ele é indicado para que a gente comece antes, né? Nessa preparação aí para engravidar. Faço ele, não estou fazendo o que foi indicado da última vez pelo médico que a gente acompanhava. Talvez eu mude agora, com esse novo acompanhamento, com essa médica que tá atendendo a gente agora. A gente tá fazendo um ácido fólico padrão, mas hoje tem uma variedade muito grande de ácido fólico. Tem um, inclusive, que está sendo muito recomendado. Ele tem um valor, inclusive, bem alto, mas vamos esperar. Eu vou manter o que eu tô fazendo até esperar as novas orientações da médica que tá acompanhando a gente, né? Assim, gente, esses dias o canal tá tendo uma repercussão legal, alguns vídeos estão repercutindo mais que os outros, né? Mas isso tem feito com que algumas pessoas tenham falado mais abertamente sobre o assunto comigo, pessoas que eu conheço que eu não sabia que também eram tentantes, que também querem engravidar e não conseguem e tudo mais. O que eu queria falar era que nem toda mulher precisa expor isso, nem toda mulher se sente confortável com o fato de ser tentante, não conseguir. Nem toda mulher lida bem com a situação. Eu acho que cada uma tem seu tempo, tem os seus limites, né, de entender tudo e lidar com isso. Inclusive, de escolher ou não se quer continuar na busca de um diagnóstico ou para entender melhor o porquê que não consegue. E eu conheço pessoas assim, são pessoas próximas a mim, muitas pessoas falam, é porque a tua ansiedade atrapalha, vocês são um casal jovem, quando vocês esquecerem, vocês vão engravidar e tudo mais. Mas, assim, não julgo, eu acho que todo mundo tem o seu ponto de vista sobre o assunto, todo mundo tem uma visão sobre a gravidez diferente.
e a gente tem que respeitar. Mas uma tentante, uma pessoa que é tentante, ela entende de uma outra forma, né? Ela enxerga de uma outra forma. Obviamente que a ansiedade faz parte. Eu sou uma pessoa ansiosa de natureza, não só em relação à tentativa de engravidar, mas em tudo, né? Em tudo que eu vá fazer. Eu sou ansiosa pelo emprego que vai começar, eu sou ansiosa pelas coisas que estão por vir. Tenho aprendido a lidar muito melhor com essa situação. E eu acredito que o próprio tempo mesmo, o amadurecimento da gente vai fazendo com que a gente melhore nessas circunstâncias, né? Mas assim, então eu tento ajudar da forma que eu posso. Quando as pessoas, algumas mulheres me procuraram, algumas pessoas, como eu falei, que eu conheço, me procuraram. Fala um pouco do meu ciclo, do meu lado, de como eu estou lidando com a situação. Eu gosto de acompanhar o meu ciclo, eu gosto de atentar para os sinais que o meu corpo me dá em relação ao período de ovulação. Eu gosto de fazer os testes de ovulação para acompanhar. Então, mas esse é o meu jeito, né? É o jeito que eu encontro de lidar com isso, né? De acompanhar essas minhas fases. E não significa que para todas as mulheres isso vai ser bom, vai ser legal. E isso também vale para o processo de tentativa. Tem casais e mulheres que vão querer investigar agora, que vão querer parar para investigar, para tentar um recurso financeiro, porque isso precisa de recurso financeiro para poder investigar. Infelizmente, se não for numa rede privada, eu pelo menos não consegui ter acesso a um médico especialista e que me ajudasse a conduzir isso, né? Me ajudasse pelo menos a fechar o meu diagnóstico. Então é isso. E assim, ó, o que a gente precisa entender é que todo mundo tem o seu tempo, né? Para saber como lidar com isso. Algumas mulheres já meio que tinham deixado de lado, deixando as coisas acontecerem. Obviamente que a gente entende o propósito do tempo certo para tudo na nossa vida. Isso é bíblico, isso é algo que merece ser estudado, que merece ser entendido, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que para quem se sentir confortável e interessado nisso, isso merece ser investigado. Eu, por exemplo, penso que eu fiz 30 anos no ano passado, esse ano eu faço 31 anos e a gente sabe que a gente tem um tempo a gente tem os óvulos contados a serem liberados ao longo da nossa vida. E que os meus óvulos com 35 anos, por exemplo, não serão os mesmos óvulos dos meus 20 anos. E a gente precisa ver um pouco da qualidade desses óvulos, de como eles vão estar, né? Eu tô até esperando agora o resultado do hormônio antimuleriano, que vê a nossa reserva ovariana. Nunca tinha visto o exame, nunca tinha feito o exame. Vai mostrar pra gente um pouquinho de como é que tá essa minha reserva, qual é a minha previsão para os próximos anos, né? E é mais ou menos isso. Então foi por isso que a gente decidiu manter esse ano a nossa investigação. É um processo cansativo, é um processo que depende de recurso financeiro. Nem de longe a gente está passando o melhor momento financeiramente falando. A gente está vivendo uma pandemia. Isso não vai ser esquecido em nenhum momento. Eu mudei de emprego recentemente. A gente está numa fase de transição que a gente precisou usar nossa pouca economia que a gente tinha para se manter o mês que eu fiquei sem receber, por exemplo. A gente é um casal que não tem ninguém da nossa família aqui, somos nós por nós. Tem algumas amigas aqui, graças a Deus, que são pessoas que me apoiam muito, que eu sei que eu teria a quem recorrer caso acontecesse alguma coisa, mas a gente sabe, quando a gente começa a pagar os nossos próprios boletos e vive a nossa independência financeira, a gente é responsável por isso, né? Então a gente sabe quais são as nossas prioridades. Então a gente manteve essa postura de continuar investigando, mesmo nesse cenário não tão favorável para ninguém, muito, né? A gente está no meio disso tudo, porque não significa que a gente está investigando para engravidar esse ano. Talvez a gente descubra na próxima consulta, nos próximos exames, que de fato é a endometriose. E se forem focos operáveis que precisem de tratamento cirúrgico, a gente está sem plano de saúde, eu troquei de empresa, a gente está sem plano de saúde atualmente.
A gente vai ter plano de saúde daqui a uns 3 meses, provavelmente, se eu continuar, que eu vou continuar na empresa que eu tô, se Deus quiser. E a gente vai ter plano de saúde novamente. Então, existe a carência de plano para cirurgia, então é tudo isso. Então, pode ser que a gente precise de dobro de tempo do que esse que a gente está usando para investigar. A gente só precisa de um norte. Não tem como a gente mais ficar, sabe, no escuro, sem um diagnóstico fechado, sem saber qual que vai ser o nosso tratamento, o tempo que a gente vai precisar para isso, o recurso financeiro que a gente vai precisar para isso. Tem muitas outras coisas que a gente não conseguiu ainda cumprir com o que a gente tinha planejado. A gente comprou uma casa recentemente, a gente tá pagando a casa, tá pagando o nosso apartamentinho, a gente não tem a nossa mobília completa, mas a gente precisa dar stop nisso agora para ver as prioridades do momento. E eu enxerguei isso como uma prioridade porque a gente julgou como prioridade por conta da nossa idade. O Renan já tem mais de 30, eu tenho 30 anos e eu julguei necessário nesse momento continuarmos investigando. Então a gente tem aí para esse mês já coletei os exames de laboratório, fiz a ultrassom com Doppler. A gente vai fazer no dia 12, se Deus quiser, a nossa histerosalpingografia, que eu acho que é o exame mais esperado, assim, que eu ainda não tinha conseguido fazer. Vamos fazer em Criciúma porque aqui não tem. E no dia 16 a gente tem consulta para levar esses exames e ver qual que vai ser, né, a próxima etapa aí da nossa investigação. E é isso. Foi um vídeo bem rapidinho, mais para falar um pouco, para atualizar como é que tá o nosso ciclo, a nossa visão em relação a isso, tentar justificar um pouquinho da nossa escolha de continuar investigando no atual momento. Dizer que está sendo muito bom interagir com algumas mulheres que também passam por essa situação de espera, de indecisão, de tentar e não conseguir, mesmo assim não ter um diagnóstico ainda. Mas dizer que é isso aí, a gente segue aquilo também que o nosso coração pede, que o nosso coração manda. Se em algum momento a gente sentir que a gente precisa, porque isso tá nos fazendo mal como casal, né? Porque é um processo que precisa ser vivido pelo casal, não é uma escolha só da Lorena, não é porque os exames do Renan estão bons que eu vou ter que enxergar a situação só comigo. Não, é um casamento, né? E a gente é uma escolha nossa, uma escolha do casal. E a gente vai está lidando com isso junto. Então, se em algum momento a gente perceber que isso está nos afetando, que isso está sendo prejudicial à nossa saúde e ao nosso relacionamento, a gente vai dar stop e vai respirar um pouco fora disso. E se a gente quiser voltar em algum momento a investigar, a gente vai fazer. Mas o nosso principal objetivo é saber com o que a gente está lidando. É com uma endometriose? É com alguma falha hipofisária? Por exemplo, eu já vi que um dos meus exames de prolactina veio alterado para mais. E o que tá causando esse aumento da prolactina? Alguma falha da hipófise, sabe? Então, a gente precisa saber, pra gente saber com que tá lidando. Então, é isso. Um beijo para vocês. Espero que a gente possa estar interagindo aí. Quem quiser se inscrever para ficar vendo os vídeos do canal vai ser muito bem-vindo. A ideia é que a gente consiga colocar mais vídeos legais, com o nosso acompanhamento também, e com assuntos interessantes para todo mundo que tá nesse mundo de tentante aí. Até mais!